programa falando com pastor Luaran Lins, coordenador e palestrante do Encontro Nacional de Líderes Jovens e Adolescentes em São Paulo. Pastor Luaran, que responsabilidade! Um encontro desse porte, trazer pessoas, os líderes da igreja, para falar sobre o foco que é evangelismo e para quem? Para os jovens e adolescentes. Qual a dificuldade de tudo isso hoje? Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade do canal Olaec TV, o pastor Capjoy, que nos dá essa oportunidade, e dizer que o liderar o Encontro Nacional de Líderes de Jovens e Adolescentes é um marco na história das Assembleias de Deus no Brasil. Tivemos aqui durante os dias 5 a 7 de novembro, no templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, presidida pelo presidente da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, líderes de 25 estados do Brasil, o Brasil inteiro praticamente representado aqui, tratando de temáticas sobre a tecnologia, redes sociais, os dilemas da pós-modernidade com a juventude, sexualidade, drogas e o perfil do líder da atualidade. E assim, foi muito exitoso. As dificuldades são muitas, Você sabe que o Brasil tem dimensões continentais, a gente conseguir atingir o Brasil todo não é fácil, ainda mais sendo o primeiro evento, mesmo tendo o selo da CPAD e da CGADB, mas o resultado para a gente é mais que especial. Estamos aí encerrando o evento nesse sábado e eu tive o prazer, posso dizer isso, a honra de várias pessoas, vários congressistas me pararem, me procurarem nas portas e dizerem: minha vida é outra depois desse encontro. Estou saindo aqui renovado. Eu estava prestes a entregar os meus cargos na igreja, a deixar a liderança, e hoje Deus me mostrou que não é tempo dele fazer algo na minha vida. Então, assim, o resultado espiritual do projeto, não o glamour em si de ter feito no Encontro Nacional, mas o resultado espiritual em cada uma das vidas que foram selecionadas por Deus para estarem aqui e que vão sair daqui com essa mensagem, como você disse, de entender que é preciso a juventude, essa juventude que outrora era uma juventude apaixonada pela evangelização. Não que não seja hoje, mas que parece que há um esfriamento nesses últimos dias. E o Espírito Santo nos incomoda para proporcionar uma unidade dessa liderança, dessa juventude, e dar um brado aí, dizendo que nós precisamos voltar os nossos olhos para os campos que estão brancos e vestir a camisa, evangelizar, fazer missões, usar a força da juventude. Força da juventude versus internet. Como que é a internet dentro de um tema tão importante desse para jovens e adolescentes? Ferramenta? Empecilho? Falamos sobre isso agora. O que é a internet? Rede social dentro da Igreja Assembleia de Deus. Olha, eu entendo assim, a gente por muito tempo disse que a TV era do diabo, o rádio era do diabo, tudo era do diabo e o diabo vai se apropriando disso. E hoje nós evangélicos ficamos brigando para ter um canal de televisão, para ter uma emissora de rádio, porque vemos que isso é um instrumento extraordinário para a evangelização. Até pouco tempo atrás, cinema da igreja, meu Deus, não existia. E hoje a gente está fazendo filmes evangélicos por igreja, a gente vai falar já um pouquinho sobre isso. Mas assim, nosso problema é que a gente começa a demonizar as coisas. A internet, hoje no Brasil, nós temos cerca de 120 milhões de usuários conectados à internet. Só de redes sociais, mais especificamente o WhatsApp, são 38 milhões hoje de usuários de WhatsApp. Hoje eu palestrava sobre isso. E a internet, ela tem sim os seus malefícios, se ela não souber ser bem utilizada e controlada, pelos pais, pelos adultos, em relação a crianças e adolescentes. Mas a internet, em especial as redes sociais, onde, vou usar esse termo, onde a galera, a moçada, a meninada, está toda conectada. E hoje não dá para a gente tirar os smartphones, os tablets das mãos dele. Então, é tentar usar isso, que é uma ferramenta extraordinária, canalizando para o bem. Tanto pode ser um instrumento para buscar conhecimento intelectual, quando pode ser também um instrumento para evangelizar.
Hoje nós apresentamos, por exemplo, um projeto em que a gente desenvolve lá em Imperatriz, se chama Evangelizap. É um evangelismo através do WhatsApp. Nós montamos linhas de transmissão, né, que são uma ferramenta que o WhatsApp fornece, e a cada lista dessa a gente consegue cadastrar 250 pessoas, e a liderança, eu, por exemplo, sou coordenador de jovens, então tenho 250 líderes cadastrados. Os seus líderes têm os seus jovens têm os amigos. Então, uma mensagem que a gente manda em pouco mais de 2, 3 horas, a gente consegue atingir aí 5, 10, 20 mil pessoas. Uma mensagem do bem, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus te ama. E a gente tem tido retornos positivos de pessoas que de repente estão lá, tristes, cabisbaixas, e o celular, pim, pim, dá aquele barulhinho e olha e vê uma mensagem dizendo: Deus não se esqueceu de você. E aquilo ali é um ânimo novo para a pessoa. E fora isso, nós temos outras ferramentas extraordinárias. Um testemunho, posso contar? Claro que sim. Hoje, por exemplo, eu recebi um testemunho fenomenal de uma pessoa que nós publicamos uma cena do filme Renascer, desse nosso segundo filme que vai estar no Festival de Cinema, e publicamos uma cena. A maior quantidade de visualizações que eu já tive num vídeo foi 20 mil, não passou disso. Mas sem interesse qualquer outro nenhum, eu publiquei uma cena do filme Renascer no meu Facebook. Em 30 dias, eu não sei como isso aconteceu, nós tínhamos 5 milhões de visualizações dessa cena desse filme. Hoje eu recebo pessoas aqui em São Paulo dizendo: pastor, quando eu vi você passando aquela cena, eu me arrepiei tudo. Eu falei: por quê? Se eu nem sabia que esse filme, que esse projeto era de vocês. E aí ele contou um testemunho, né? Ele disse: eu estava na minha igreja, eu sou secretário de missões, e nós precisávamos levantar uma oferta para uma missionária africana, porque ela precisava voltar para o seu país. E essa oferta custava em torno dessa passagem R$ 4.500. A maior oferta que a gente tirou na igreja foi R$ 500, não passava disso. Eu falei com o meu pastor, e meu pastor disse: olha, a gente não consegue tirar isso, o país em crise, etc. e tal. E eu tinha visto essa cena no Facebook, né? Não sabia que era você. E na hora do culto, Deus falou ao meu coração e disse: passa a cena. E ele foi lá rapidinho e disse: irmãos, na hora do culto eu quero passar aqui um negócio. Pediu para o pessoal do audiovisual soltar a cena, soltou a cena, deu uma palavra rápida, né, que estava no Face. No final jogaram um lençol, o pessoal foi lá na frente contribuir. Quando foram contabilizar, tinha R$ 4.500 o dinheiro da passagem da missionária africana. Olha que coisa linda, né? Uma cena de um filme, né, com 5 milhões de visualizações, a gente nem tem proporção do que isso pode acontecer. Então hoje, por que eu estou dizendo isso? Nós temos procurado utilizar as ferramentas da tecnologia, as ferramentas da internet para alcançar vidas. Então, se você souber utilizar isso para evangelização, para edificar vidas, meu irmão, não tem coisa melhor. Você imagina, vamos pensar aqui, o apóstolo Pedro, lá nas suas primeiras pregações, não tinha internet, não tinha caixa de som, não tinha um microfone, não tinha um sistema amplificado, só com o gogó, só com a voz, a sua primeira pregação, foram quase 3.000 pessoas que se renderam aos pés de Cristo. Imagina a gente com tanta tecnologia às nossas mãos, o que a gente não pode fazer para o mestre, né? Pastor Luaran Lins é também produtor cinematográfico. Já que a gente está conversando sobre essa área, fala um pouco para a gente a respeito disso, pastor. Produtor de cinema, dentro da área de artes, o que é isso tudo e o reino de Deus? Onde entra nisso? Onde podemos fazer mais a respeito? No ano de 2009, eu pedi uma visão a Deus e eu disse: Senhor, me dá um projeto que possa evangelizar, falar com a vida de jovens e saia, não fique só na minha cidade, vá para o meu estado, vá para o meu país. E eu dentro de um ônibus, sabe, conversando com Deus, meia hora mais tarde o Espírito Santo fala comigo e diz: eu vou te dar o projeto agora, olhe para o alto. Quando eu olho para o alto, eu vejo uma televisão e passando um filme, Prova de Fogo, e diz: Senhor, não estou vendo projeto nenhum, estou vendo um filme. Deus disse: aí está o projeto. Você vai trabalhar com produção de vídeos, produção de cinema, e eu vou fazer com que, através desse projeto, milhares de pessoas se rendam ao meu nome. Né? É um tanto quanto assustador para mim, confesso, porque nunca tinha escrito um filme, não tinha atores. Quem está lá no Rio de Janeiro está cercado, né, de grandes produtores, grandes empresas, pessoas preparadíssimas. Agora você imagina fazer cinema no interior do Maranhão.
Nós não tínhamos nada, mas tínhamos uma visão de Deus. E Deus nos dizendo, faça cinema. Através do cinema, você vai ganhar milhares para Cristo. E nós começamos então a trabalhar esse projeto cultural, desenvolvendo com muita simplicidade, mas Deus foi nos dando graça. Fizemos o primeiro filme, que foi o filme Renúncia, um orçamento muito pequeno, a nossa primeira experiência. Mas a primeira semana de exibição do filme foram 200 pessoas para Jesus. A CPAD, que é a nossa casa publicadora, lançou o filme para o Brasil. Meus telefones começaram a tocar. Pastores dizendo, aqui na minha cidade foi 300, aqui na minha cidade foram 200, aqui foram 100. Milhares de pessoas no Brasil inteiro se renderam a Deus através de um filme, através de uma linguagem audiovisual. Lançamos o segundo filme, Renascer. É um filme mais bem elaborado tecnicamente, embora a história do primeiro filme foi sensacional. Mas com a experiência a gente vai crescendo, gravamos muita coisa fora do Brasil. Renascer, inclusive, está tendo a honra de estar sendo indicado em 10 categorias ali no Festival Nacional de Cinema, que é coordenado hoje pela nossa produtora cultural, a irmã em Cristo, Verônica Brendler, que tem sido um referencial hoje para o Brasil no que diz respeito ao cinema cristão evangélico nacional. E isso tem sido uma grande bênção, porque ela tem tirado a força de onde não tem, de onde não tem, mas a gente sabe que a nossa força vem do Senhor. Estou falando humanamente falando, para acreditar num sonho, acreditar num projeto e fazendo história. E encontramos no cinema uma estratégia extraordinária de revolução de vidas. E estamos aí com mais 2 projetos culturais, né? Escrevemos agora o filme A Saída, é um filme um pouco mais eletrizante, é um filme que mexe com polícia, a história de um camarada que perde os pais da infância, vai para o mundo do crime e entra em toda essa história. E lá no final, quando nem tem mais nenhuma expectativa para ele, entra a saída, que é Jesus. O segredo está aí. A saída é Jesus. E ele se converte, é uma história real. Hoje ele tem uma clínica de recuperação de dependentes químicos. História linda, um filme eletrizante. Esse projeto, inclusive, foi aprovado pela Lei Rouanet. A Verônica, nossa produtora cultural, através desse trabalho junto ao governo, junto ao Ministério da Cultura, conseguiu aprovar esse projeto. A gente está em fase ainda de captação, mas já conseguimos uma verba e logo que consigamos um pouco mais, a gente já vai começar a produzir. E um 4º filme aí também já na fornalha, prontinho aí para ser produzido, que é o Entre Nós Outra Vez, mostrando esses dilemas da família versus os relacionamentos versus o uso descontrolado da tecnologia, né? Como essa tecnologia, as redes sociais, elas aproximam os que estão longe, distanciam os que estão perto. E um filme que envolve bullying, pedofilia, traição, muita coisa, sabe? E estamos aí, nos profissionalizando. Hoje a Iavé Filmes, que é a nossa produtora de cinema, tem feito algo para contribuir para o reino de Deus. Não procuramos concorrer com ninguém. Entendemos que isso foi uma visão que Deus nos deu para ganhar vidas, e enquanto a gente estiver aqui, vamos tentar fazer para Ele o melhor. Bom, pastor Loran, vamos falar um pouquinho mais então sobre a 7ª arte. A gente sabe que é bastante difícil entrar nessa área, muito cara, e o pastor Loran falou sobre recursos. O governo está afim mesmo de dar recursos para o cristão e investir na cultura, na arte evangélica através do cinema? Olha, o governo ele só não está afim como ele tem que fazer isso, até porque nos últimos anos houve um crescimento extraordinário do número de evangélicos no país. Tanto é que recentemente o gênero gospel, né, as produções gospel entraram também como produção cultural, que até um tempo atrás não era considerado, né, produção cultural. Então, assim, hoje a gente tem aí as leis de incentivo e outras leis que facilitam a produção de cinema, de música, de teatro e tantas outras coisas. É claro que o governo ele faz 50% só do trabalho. Como isso? Você tem um projeto captado, um projeto aprovado pelo governo, então você tem lá. Mas o governo não me deu dinheiro. Opa, deu, porque ele está deixando de receber um dinheiro que ele receberia em impostos. Mas ele quer que você faça a sua parte. Então 50% dele está, né, dizendo, olha, eu vou abrir mão aqui desses 4%, que é o que a lei autoriza, né, no caso de empresas com lucro real, mas agora você vai ter que ir atrás, você corre.
E aí o grande problema, onde muita gente se frustra, é que tem um projeto aprovado pelo governo, seja estadual, seja federal, e esse projeto ele não se torna um projeto executável. Por quê? Porque a pessoa engaveta ela, não vai atrás dos patrocinadores, não visita empresários, não acredita na visão que Deus deu para ele, e aí você tem um projeto aprovado pelo governo que não vai ter muita finalidade, porque você não fez a sua parte. Trazendo isso um pouco para uma contextualização espiritual, nós vemos Moisés ali e todo o povo de Israel, né, diante de um mar, né, um mar vermelho, algo impossível para atravessar. E o que Deus diz? Diga ao povo de Israel que marche, ou seja, atitude. Vocês têm que marchar, vocês têm que andar. O desafio está na frente aí. Eu vou abrir o mar vermelho. O impossível, eu faço. Agora, o possível, vocês têm que fazer. Então, andem, vão atrás, e quando você chegar lá nos empresários, trazendo para a gente, aí deixa comigo que eu vou abrir o coração deles, entendeu? Mas se não bater na porta, não acontece nada. Dentro de toda essa temática, sétima arte, arte do reino de Deus, dentro da arte geral no país caótico, em crise, o Brasil tem jeito? Tem, o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é o país do avivamento. O Brasil é o país que Deus escolheu para espalhar esse avivamento pelo mundo. E se nós não tivermos cuidado, esse avivamento vai para outro lugar, né? Mas nós louvamos a Deus, porque sabemos que mesmo em uma crise espiritual, política, moral, financeira, mas ainda temos homens sérios, temos homens de Deus que lutam. É claro que a gente entende que pelas próprias profecias, a gente, pelo momento que a gente vive, a gente sabe que a volta de Cristo está muito, muito próxima, e mudar uma situação, isso talvez seja utópico, pensar que as coisas vão ficar agora maravilhosas, que o pecado vai embora, né? A Bíblia nunca prometeu isso. Mas eu acho que tem sim, ainda mais se cada um pensar em fazer a sua parte. Hoje, por exemplo, nós temos um projeto evangelístico maravilhoso. E esse projeto é assim, não é eu ganho 1 milhão, né? É eu ganho mais 1. Se cada um tiver a consciência de influenciar pelo menos mais um, de ganhar mais uma vida para Jesus, a gente vai trabalhar. E aqui faço um adendo também. Se nós começarmos também a investir em pessoas de Deus, pessoas capacitadas, pessoas espirituais, deixo isso bem claro, para colocar também nos nossos congressos, para colocar também nas casas legislativas, aí nós vamos ver uma mudança, né? Porque não adianta a gente trabalhar aqui, a gente sabe que as decisões elas vêm lá de cima, estou falando do alto do céu, não, falando de decisões políticas. Se nós não tivermos deputados, vereadores, prefeitos, governadores para influenciar e para barrar algumas leis que estão vindo contra os nossos valores morais, aí a coisa tende a caminhar de uma forma diferente. Mas se o povo de Deus se unir e desprovido de um interesse pessoal, mas pensando numa coletividade maior, eu acredito que a gente vai conseguir construir valores especiais e o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito, segundo o pastor Loran Lins. E agora, o que acontece? Porque dentro do próprio Brasil, tudo isso que está acontecendo, e nós temos o globo atrás de uma possibilidade maior de fazer a vontade de Deus, sem às vezes conhecer. Necessitamos de governos para fazerem as leis, para cumprirem as leis. E a pergunta é: o que é a escola dominical? Aonde, pastor Loran, a escola dominical na Igreja Assembleia de Deus influencia até os adolescentes, jovens, que podem chegar a ser os governantes desse país? Como fazer isso? Como coordenar isso, pastor Loran? A escola dominical ela é uma ferramenta extraordinária, é o arrozinho com feijão que a gente come ali todo dia,
é ali, como você mesmo disse, desde as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, entendendo, e aqui eu falo também através da Casa Publicadora, entendendo os dilemas, né, que cada faixa etária ela vai passando. Tanto é que a Casa Publicadora, só a título de esclarecimento, nesse ano de 2015 ela lançou uma revista exclusiva para os jovens, porque ela entendeu que os jovens têm dilemas muito específicos. Então você imagina, por exemplo, só a Casa Publicadora hoje, ela publica a cada trimestre 3 milhões de revistas. São 3 milhões de revistas que estão sendo espalhadas pelo Brasil inteiro, e ali, dentro de um foco, dentro de uma visão dada por Deus para os escritores, para os pastores e líderes, estão sendo trabalhados ali assuntos para moldar o caráter, para moldar a santidade, né? Levar essas pessoas a uma vida de santidade, construir um pensamento crítico, um pensamento político também, como a igreja pode se envolver com tudo isso. Então, assim, eu entendo que a Escola Bíblica Dominical ela é de fundamental importância, né, para um amadurecimento, para um crescimento e para fazer com que essas classes, essas faixas etárias aí, elas possam estar atentas e sabendo lidar com os problemas da pós-modernidade. Um grande evento está por acontecer nos próximos anos dentro da Igreja Assembleia de Deus. 2017, um grande encontro de jovens, é isso mesmo? Qual vai ser a data? Qual vai ser o tema? O foco desse grande encontro desses participantes? Estamos falando em 100 mil pessoas? Nós começamos com o Liderar, tentando aí, conseguimos unir a liderança jovem do Brasil. E 2017, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e a CPAD, a Casa Publicadora, promovem aí o primeiro Encontro Nacional da Juventude, dias 25 a 28 de janeiro de 2017. E o tema desse evento o dos jovens, o dos líderes foi liderar. O da juventude vai ser impactar, porque precisamos impactar. A juventude de hoje, que são os pastores, são os líderes de amanhã. Elas precisam ser impactadas e impactar outras vidas. E nós vamos estar recebendo caravanas do Brasil inteiro, fazendo um movimento nacional. E recebendo aí durante esses 4 dias em São Paulo, mês de férias, aí cerca de 100 mil jovens, incendiá-los, sabe, para impactar a nação. Você pensa que nós tivemos hoje aqui nesse encontro de líderes, 1000 líderes. Os principais coordenadores de jovens do Brasil estavam aqui. E nós tivemos alguns testemunhos agora há pouco, pessoas que me procuraram e disseram: Pastor Luaran, Deus marcou a minha vida nesse encontro e eu vou incendiar o meu estado, eu vou incendiar a minha cidade. Conta comigo. Deus me chamou para esse tempo. Que coisa linda. Isso é o Espírito Santo que está fazendo isso, unindo líderes, unindo jovens, abrindo a cabeça dos nossos pastores para entender a importância da juventude, né? E uma juventude sadia, uma juventude impactada pelo Espírito Santo de Deus, ela pode fazer coisas extraordinárias aí para o Senhor, certamente. Incendiando esse país desde 1910 e 1911 com a fundação da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. 2015. Hoje, pastor Luaran, o que o pastor pode falar para essa gente que está te assistindo? Uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de sanidade. O que é hoje, depois de 1910, com os líderes da Igreja Assembleia de Deus, e hoje, 2015? Fala alguma coisa para a gente terminar essa entrevista, por favor. Profeta Joel diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Visão é a capacidade de enxergar além do que os nossos olhos físicos podem ver. O maior dom que Deus deu ao homem não foi o dom da vista, porque a vista é limitada. Nós enxergamos com os nossos olhos apenas aquilo que está diante de nós. Mas com a visão, nós podemos enxergar além do que nós podemos ver. A visão é o fundamento da coragem. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos viver pela vista, e sim pela fé. Acreditar que o impossível pode se tornar real. Acreditar nos nossos sonhos. Saber que quando nós sonhamos só é apenas um sonho, mas quando nós sonhamos com Deus é o início da realidade.
Se você tem sonhos, se você tem visões de Deus, acredite nisso. Não importa as dificuldades. Hoje eu falava sobre isso. Acredite, Ele vai fazer abundantemente mais do que você está pedindo e pensando. Ele só requer uma coisa de você: vive em santidade. Entregue a sua vida completa para Ele. Não tenha apenas um título de cristão. Seja cristão na sua essência, na sua vida, e influencie a sua geração. Você tem um propósito, você não está aqui nessa terra por acaso. É bom, Deus tem o melhor para nós nessa terra, de desfrutarmos de coisas materiais, ter um bom apartamento, ter uma boa faculdade, ter uma família maravilhosa, tudo isso é lindo. Mas Deus te chamou para um propósito. Você está aqui para influenciar e para ser referencial e luz de Cristo para outras vidas. Eu te abençoo em nome do Senhor dos Exércitos. Fica com Deus. Deus abençoe ricamente ao pastor Luaran Lins. Em seu ministério, na sua vida pessoal, como produtor, continue sendo bênção nas mãos do Senhor. Direto do Liderar, Encontro Nacional de Líderes de Jovens e Adolescentes, programa da OLEC TV, falando com pastor Luaran Lins.